Então, vamos para a palavra. Abram as Bíblias de vocês em Lucas capítulo 6. Gente, eu hoje vou estar aqui numa jornada dupla e não muito habituado com isso. Tenho que economizar um pouquinho de voz para aguentar essa jornada dupla. Mas com certeza Jesus é conosco e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, que é o mais importante, será pregada, e o Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, vai aplicar aquilo que nós temos necessidade de aprender nessa manhã. Amém? Lucas capítulo 6, a partir do verso 1. Do verso 1 ao verso 5, eu vou estar lendo aqui nesse primeiro período, tá? Lucas capítulo 6, verso 1. A minha tradução aqui é NVI, ela diz assim: certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, ou pela Saara, em outras traduções, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Antes de começar, eu queria que você curvasse sua cabeça, estivesse orando comigo, a gente entregar mais uma vez esse momento nas mãos do Senhor. Senhor, Deus e Pai, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, e nós queremos mais uma vez dizer que o Senhor é bom e bom em todo o tempo, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo abra as nossas mentes, abra os nossos ouvidos espirituais, abra a nossa audição para ouvir a Tua voz, Senhor, para que o Senhor venha e aplique em nossos corações a transformação que tanto necessitamos, Senhor. Pai, através da Sua palavra, que é a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em primeiro lugar, eu queria aqui que vocês leram esse texto comigo, que vocês acompanhassem essa linha de raciocínio que o Espírito Santo desenvolve para que a gente venha ministrar a palavra dele. Então, nós vamos entrar aqui em alguns pontos, e mostrar para vocês algumas coisas dentro desse texto que podem ser, num contexto de hoje, também vivido por nós, sem que venhamos a perceber alguns comportamentos nossos que, às vezes, não estão alinhados com a palavra de Deus, e para a gente ver Deus, um Deus que se move, um Deus que atende, um Deus que não nos desampara em meio aos desafios da vida. Então, em primeiro lugar, esse texto aqui ele me chama a atenção no seguinte: no verso 1, Jesus está com os seus discípulos, e os seus discípulos estão passando pela seara, e ao passar pela seara eles começam a debulhar as espigas e comer do trigo, e em sequência, no verso 2, os fariseus e os escribas interrogam os discípulos e a Jesus, perguntando se era lícito fazer o que eles estavam fazendo no sábado, né? Então, vamos aqui colocar o contexto aqui. Quem eram os fariseus e os escribas? Que essa palavra vem falar aqui quando que a palavra de Deus mostra para nós. Bem, eu quero atentar para esse ponto. Fariseus e escribas. Os escribas eram um grupo que tinha num período que ele começa, que a origem dele começa num período de exílio de Israel para a Babilônia. E, teoricamente, eram especialistas na interpretação da lei mosaica,
na lei que Deus tinha dado a Moisés, e a gente vai ver essas leis nos livros de Deuteronômio, Números, Levíticos, Êxodo, nós vamos ver algumas coisas a respeito das leis de Deus. E eles estavam ali em algumas passagens nos evangelhos, eles são citados como doutores da lei. Eram responsáveis também por redigir, por escrever os rolos, tá? Os livros que faziam contexto com a palavra de Deus na Bíblia hebraica, na época, né, que se referia ao Velho Testamento. Então, eles redigiam, eles escreviam. Por quê? Porque na época não tinha a imprensa, né? Não tinha jornais, não tinha como redigir de outra forma. Então, os escribas, nesse período de exílio, eles tomam essa responsabilidade, eles agregam essa responsabilidade a eles, eles começam a escrever os rolos para que a palavra de Deus continue sendo pregada. Um grande escriba desse período foi Esdras, né? Ele está nesse processo de origem dos escribas. E com o passar do tempo, os escribas começam a dar mais valor às suas interpretações com relação à palavra do que os mandamentos de Deus que estão lá. E o que acontece? Excessos começam a surgir no meio dos escribas que estão, né, transferindo, estão escrevendo a palavra de Deus. Isso era absurdo. Nós temos relatos de coisas que os escribas começam a colocar como lei que fogem totalmente daquilo que é a vontade de Deus. São coisas assim absurdas, como no sábado começava a se proibir de pentear cabelo. Uma coisa simples. No sábado não se podia pentear o cabelo. Não, que absurdo. Imagina, no sábado, com perdão da palavra, chegavam a ter leis escritas que a pessoa estava proibida de fazer as suas necessidades. de tão entranhado, Mas por que é que eu estou falando isso para vocês? Por que é que eu estou descrevendo isso para vocês? Os escribas, no decorrer do tempo, foram extremamente importantes para que a palavra de Deus pudesse ser vista, era ela lida para todo o povo, para que o povo conhecesse as leis de Deus. O serviço ao qual eles estavam sendo chamados era um serviço muito importante e totalmente fundamental para a igreja dentro de um período. Porém, ao coração deles começou a subir uma soberba, uma arrogância, pelo fato do serviço que estava sendo prestado, que eles começaram a se achar maiores do que o Deus ao qual eles estavam servindo. Eles achavam que a sua interpretação individual, pessoal, era maior do que as leis de Deus. E com isso, iam disseminando doutrinas, novas formas, novos jeitos, onde ia aumentando cada vez mais a meritocracia, cada vez mais você tendo que se adequar a uma realidade imposta por eles, assim também como os fariseus, que eu também reservei aqui uma parte para falar a respeito deles. Os fariseus, como a gente sabe, tem até aqui a questão do significado da palavra. Em algumas ramificações, a gente vai ver que o significado é separado. Ele, de fato, era um grupo de judeus extremamente apegados à Torá, né, o Pentateuco. A gente vai ver os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles eram extremamente apegados a isso. Eles eram uma comunidade à parte, achavam-se a elite do povo judeu. Não se misturavam. Escribas e fariseus eram, vamos dizer assim, simpatizantes, né? Há fontes e relatos de indícios que alguns escribas eram fariseus, nesse contexto.
E o que eu quero falar para você com isso? A respeito de escribas e fariseus, que se opõem a Jesus e seus discípulos com relação a algo simples que estava sendo feito. É que eu e você temos que prestar atenção, tomar muito cuidado, para que o nosso comportamento não reflita a mesma índole, o mesmo caráter de um escriba e de um fariseu. Porque a gente, quando olha para a palavra, a gente olha esse tipo de coisa acontecendo e a gente imediatamente repudia. A gente imediatamente acha e olha assim e fala, cara, que absurdo isso que está acontecendo, sabe? Que absurdo ver isso. Mas será que nós não temos cometido o mesmo nível de absurdo na nossa caminhada com Jesus? Será que nesse tempo nós temos tirado mais tempo para observar, criticar, analisar o que está sendo feito por discípulos de Jesus do que de fato nos preocuparmos a seguir Jesus? Esse tem sido um tempo muito difícil. Esse tem sido um tempo que nós nunca imaginamos viver. Nós estamos vivendo aí em plena pandemia, em plena dificuldade social. E nesse momento de adversidade, nós criamos muitas regras, nós criamos muitas coisas para justificar o nosso comportamento que não está alinhado com a vontade de Deus. Sabe, em pequenos detalhes. Nós vemos irmãos, nós vemos cristãos criticando cristãos porque continuam trabalhando nessa área de Deus. Nós vemos ministérios se levantando contra ministérios porque ministérios não fecham, não param, não cessam. Deixa eu te falar, a importância dessa porta que hoje está aberta não é para que a gente seja promovido, seja visto, não. A relevância dessa porta estar aberta é que enquanto essa porta estiver aberta, a palavra de Deus está sendo pregada. E enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, há condições de salvação para quem não conhece a Jesus. Há condições de libertação para quem está preso, escravizado pelo pecado no mundo. Uma igreja aberta, continuando pregando o evangelho, nesse período, não é luxo não, é a gente atender a voz de Deus, aquilo que Deus tem no seu coração, e a gente está alinhado com o que Deus tem no coração, continuar servindo, continuar com as portas abertas, porque nós entendemos que a porta da igreja, que nós como igreja, ainda somos a ponte para as pessoas conhecerem ao Salvador Jesus Cristo. E eu fico abismado com o nível de críticas que nós temos dentro do nosso meio. E isso eu estou falando de ministério para ministério, mas às vezes dentro aqui da igreja existem críticas. Não estou falando aqui na nossa, mas em contexto geral. Igreja, dentro de uma igreja, pessoas que criticam o comportamento de outras. Por quê? Porque estão nessa área. Deixa eu te falar, às vezes, a crítica vem porque tem alguém que não está fazendo o seu papel. A crítica excessiva, a crítica que não leva a lugar nenhum, que não é construtiva, ela vem de quem está com os braços cruzados, esperando, olhando o pessoal trabalhar. Detalhe, se fosse só olhar alguém trabalhar, não, mas ainda quer dizer como é que tem que ser feito. E eu acho que a gente não tem que aceitar esse tipo de comportamento. Meu irmão, minha irmã, eu vejo aí, cara, glorifico a Deus pela nossa igreja, porque as células continuam funcionando, as pessoas continuam se dedicando a continuar falando da palavra de Deus, a alimentar pessoas que precisam, a ganhar almas para Jesus. Deixa eu te falar, a pandemia não impediu a gente de ganhar alma para Jesus, não. A pandemia não tem proibido, não tem evitado a gente estar nessa área, não. A gente continua trabalhando nessa área. Agora, talvez a forma seja diferente. Porque nesse período que a gente está vivendo, cada vez mais
a gente tem que entender que a gente tem que desenvolver um relacionamento individual, pessoal com Jesus. Deixa eu te perguntar, você continua desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus nesse período de adversidade? Você continua mostrando, entendendo que o foco é Jesus, que é estar em Jesus nesse período? Se você tem feito isso, você vai ver Jesus trazer a provisão dia após dia na sua vida. Você vai ver o agir de Deus em seu favor todos os dias. Então, a gente não pode parar porque as coisas estão difíceis. A gente não pode parar porque as coisas estão complicadas. Não, 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 não. Nós somos a resposta para esse momento difícil. É a igreja do Senhor que é a resposta para esse momento de adversidade. Quantos de nós temos liberado palavras que não estão de acordo? Tem gente, não vai para a igreja. Meu irmão, não vai para a igreja. Por quê? Eu tenho certeza que a pessoa que diz que não vai para a igreja, ela não fala, não vai para o trabalho. Engraçado, você já viu alguém pedindo para você não ir para o trabalho? Cara, não vai trabalhar não. Há diversos fatos, há diversas incoerências que eu não consigo entender nesse tempo. E você que está aí me assistindo aí, eu estou aqui compartilhando a minha visão. Se você não concorda comigo, amém também, não tem problema. Concordar comigo. Opinião a gente pode ter diversas. Mas a palavra de Deus não dá ambiguidade para a gente achar algo. Não, a palavra de Deus não é achismo. A palavra de Deus é verdade, é certeza. Opinião a gente pode divergir. Mas me desculpa, eu tenho uma opinião de que se eu enfrento um ônibus lotado para ir para o trabalho, para voltar para casa. Você já viu distanciamento dentro de um ônibus? Quem usa coletivo aqui, você já viu? Não, né? Não tem? Sai de manhã para trabalhar às 7 horas da manhã, dependendo de onde você mora. Meu amigo, você entra no ônibus já clamando pela misericórdia de Deus. E muitas vezes você sai sem ser nem até a sua vontade, porque você é arrastado para fora, de tanta gente que tem. Você está num trabalho, está lá respeitando o distanciamento social? Tá. A gente sabe que é perigoso, que é um risco? É um risco, é perigoso. O momento que a gente vive é um momento delicado. Porém, você deixa de ir para o seu trabalho? Eu tenho certeza, se eu deixar de ir para o meu trabalho por conta disso que está acontecendo, amanhã vai ter outro no meu lugar. Simples. Você tem medo de perder o seu emprego? Porque aí, por você ter medo, você toma uma atitude zelosa com relação ao seu emprego. E com a igreja? Não quer dizer que a gente tem que ser zeloso com relação ao nosso trabalho, mas não tem que ser zeloso com relação à nossa adoração, nosso prestar culto a Deus? Deixa eu te falar, sabe por que eu estou falando isso? Porque são incutidos, vão sendo embutidos valores no meio da igreja, e quando a gente vê, a gente já está vivendo por valores de outros, e não pelo valor da palavra. E não pelos princípios da palavra. A gente, na caminhada, desenvolve uma habilidade tremenda para desculpas. A gente fica especialista, fica muito bom em desculpa. Para não fazer isso, para não fazer aquilo. Falo para você, irmão aqui, líder da igreja, tem célula, volta com a sua célula, cara. Fica esperando, vai passar, não. Vai para a Saara, cara. Vai para a Saara, que Jesus está lá na Saara. Jesus vai à frente lutando as suas lutas. Jesus vai à frente lutando as suas batalhas. Jesus não vai deixar faltar recursos para você enquanto você está na Saara. Quer a presença de Deus? Esteja na Saara trabalhando.
E às vezes estar nessa área com Jesus é o maior momento de descanso que você vai poder aproveitar. É nessa área que a gente descansa, descansar de confiar em Jesus, que Ele trará a provisão que nós tanto necessitamos. Nós temos que erradicar as nossas manias, as nossas conveniências nesse tempo, porque nós podemos estar tomando atitudes e podemos estar sendo também farisaicos na forma de agir, na forma de ser igreja. E eu quero continuar aqui com vocês, e eu quero reforçar mais uma vez que Jesus vai à frente dos nossos adversários, Jesus vai à frente daqueles que se opõem a gente, Jesus vai à frente do nosso inimigo. Jesus não está deixando você sozinho nessa batalha. Jesus repreende e nos protege do acusador. Creia nisso. Sabe qual foi a tarefa dos fariseus e dos escribas na hora de falar com Jesus? Acusar. Acusar que estava fora da lei. Acusar que estava fazendo algo que não era a lei. Estava ali acusando. A intenção era zelo pela palavra? Não. Nós vamos ver que a intenção não era zelo. A intenção era perseguir. Não se deixe intimidar pelas acusações. Não se deixe intimidar pela intimidação do adversário. A gente tem, não, vamos dar um tempo, vamos pregar a palavra, não, mas calma, ainda não é o tempo. Vamos evangelizar, não, ainda não é o tempo. Não, é o tempo, é o tempo. Porque o mundo não vai dizer para mim como eu tenho que me comportar, e sim a palavra de Deus, confiando em Cristo Jesus que vai à frente, que vai silenciando, repreendendo a ação do inimigo na minha vida e na sua. O inimigo quer agir em diversas áreas da nossa vida. Talvez o inimigo esteja dizendo para você que na área das suas finanças, você tem que parar. Ei, não vai não adianta. Para de ofertar aí, para de dizimar, porque você vai ficar sem. Você não está vendo o tempo aí, não? Está difícil. Deixa eu te falar, não está não. Não está não. Continua, persevera. Não deixa que a voz do inimigo roube a fé em Cristo que tem no seu coração. Quando o inimigo falar, você fala assim, não, eu tenho um Senhor que vai à frente, que cuida da minha vida, que cuida de todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Não deixa o inimigo intimidar as suas ações de fé, o seu passo de fé na caminhada. Porque, de fato, o inimigo vem para atrapalhar, para adiar aquilo que Deus tem para fazer conosco. Não permita isso. Não permita, em nome de Jesus. Não seja aquele que recua, seja aquele que avança em Cristo Jesus, com os olhos fixos nele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eles estavam nessa área, e aqui mostra que eles estavam debulhando espigas. E é muito engraçado que, se você for ver em Deuteronômio, capítulo 25, acho que verso 20, 23, algo assim, na lei, estava dizendo que os judeus que estivessem passando no campo dos seus irmãos poderiam colher das espigas e se alimentar, mas não poderiam usar armas, nem poderiam usar foice para tirar, sim debulhar com as mãos, pegar com as mãos. Muito engraçado isso, porque eu queria salientar aqui para vocês que Jesus, ele traz o recurso, ele traz a provisão, mas não de forma ilícita. Jesus não vai transgredir regras para trazer o sustento, o alimento da gente, a provisão que a gente necessita. Jesus sempre vai fazer com que a gente caminhe nos caminhos lícitos, nos caminhos da vontade de Deus. Jesus não estava fazendo algo que era contrário à vontade de Deus.
A atitude de Jesus de permitir que seus discípulos apanhassem o alimento na seara, não era de transgredir, não era de rebeldia, muito pelo contrário, era de obediência. Eles estavam fazendo conforme a lei ordenava. Mas Jesus estava contrariando a vontade de alguns que se achavam maiores e mais entendedores do que era a vontade de Deus. Quer checar a vontade de Deus? Vá para a sua palavra. Quer dar base às atitudes que você está tomando? Vá para a palavra. Sabe por quê? Porque quando você usa a palavra, quando você aplica a palavra na sua vida, não adianta a voz do inimigo, voz de Satanás para falar contra você. Ele tem que se silenciar. Firmem seus pés sobre a rocha. Que pode passar tempestade, pode passar dificuldade, mas você está firme sobre a rocha. E quem está firme sobre a rocha não se abala. Jesus nos protege enquanto nós caminhamos em obediência à sua palavra. Jesus traz os recursos enquanto nós andamos em obediência à sua palavra. E eu aqui estou indo já para o finalzinho. Jesus usa um outro exemplo para com os fariseus e escribas, que é, o que Jesus faz? Ele aponta para Davi. Ele, quando questionado por que os fariseus estavam se alimentando no sábado, que os discípulos estavam se alimentando no sábado, colhendo espigas, Jesus responde: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? E aí Jesus lembra um episódio onde Davi, fugindo de Saul, vai até o sacerdote, pede pães, pede alimento, porque eles estavam em incursão, e não tinham mais provisão, não tinham mais o que comer. Então Davi recorre ao templo, Davi recorre ao sacerdote, o sacerdote diz que só tem os pães da preposição, da entrega ao Senhor, os pães para o Senhor, e ele come. E esse alimento era só para os sacerdotes. Teoricamente, Davi não poderia comer. Mas nós estamos falando de um Deus que é misericordioso, um Deus que é bom. Um Deus que é provedor. Um Deus que age com misericórdia. E Jesus estava mostrando para eles, olha, Davi se alimentou da provisão do pão que era para o Senhor, que era para Deus. E, de fato, eu e você nos alimentamos do pão que desceu do céu. A provisão que nos foi ofertada, a provisão que está reservada para nós, é a provisão dos céus. Jesus, mais uma vez, contrariando, mostrando que a sua autoridade, o seu conhecimento estava acima da lei. Da lei imposta e escrita pelos escribas. Jesus estava mostrando que o seu amor pelo seu povo estava acima da religiosidade. Ei, deixa eu te falar, nesse tempo, sermos cristãos, sermos homens e mulheres espirituais, vão nos conduzir a colocar a religiosidade para fora e vivermos o amor e a misericórdia de Deus. Quer ser espiritual nesse tempo? Quer andar como alguém espiritual nesse tempo? Quer andar como alguém que segue a Jesus nesse tempo? Tenha no seu coração misericórdia e amor. Abra o seu coração para o amor e para a misericórdia de Deus através da sua palavra. Não queira conhecer somente a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
A prova de que você e eu somos cheios do Espírito é que nós andamos em amor, em misericórdia e em perdão. Jesus veio para perdoar pecados. Jesus veio para amar. Jesus veio para nos salvar, nos resgatar. E eu quero terminar aqui agora em dizer para vocês que o sábado era somente uma desculpa para os fariseus aplicarem a maldade que estava em seu coração. Era só uma desculpa. Não era zelo. Igreja, vamos sempre pedir ao Senhor que examine o nosso coração. Que examine a intenção do nosso coração. Davi disse, né? Examina o meu coração e vê se há um caminho mau em mim, Senhor. Que eu e você tenhamos essa oração em nosso coração constantemente, permitindo que Deus examine se há algo de mal em nós, se há algo de mal em nosso coração. Não para que eu e você venhamos a viver uma vida de acusados, mas sim para que a gente viva uma vida de arrependimentos. Deixa eu te dizer, lá em Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Em Efésios 2:1 diz que todos vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos longe de Deus, a nossa carne, nós como seres humanos, nós como pessoas sem Deus, sem o seu Espírito Santo, estamos inclinados para o mal, estamos inclinados para a maldade. Mas deixa eu te dizer, a luz que ilumina todo homem, João 1,49, é Jesus. Jesus, João capítulo 14, versículo 6, diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Queria que você ficasse de pé. Amém. Jesus, eu vou repetir mais uma vez, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não se entregue ao seu próprio entendimento nessa caminhada. Não se entregue às suas próprias conclusões. Não é porque você está aqui na igreja, não é porque você conhece um pouco sobre a palavra de Deus, que o seu entendimento é um entendimento superior àquilo que a verdade nos ensina. Não é porque você olha de forma diferente, que você tem um ponto de vista diferente, que o seu ponto de vista é referência ou maior do que a vontade de Deus. Deixa eu te falar, nós vamos fazer a diferença quando nós nos submetemos de todo o coração para a vontade de Deus. Nós estamos alinhados com o coração de Deus quando nós entregamos o nosso coração à vontade dEle. Não aos nossos entendimentos. O que você faz como igreja, o que você faz na igreja, não te torna mais importante, não te torna mais num lugar de destaque. Não. Não é isso. Quando o seu coração está em Cristo, o que você faz glorifica o nome dEle. E nós nos alegramos, porque a nossa vida, de alguma forma, glorifica o nome do Senhor. E essa deve ser a motivação real das nossas atitudes como cristãos na igreja. Nós devemos estar motivados em engrandecer o nome de Jesus, em enaltecer o nome de Jesus com as nossas vidas. Talvez você aí que está em casa me assistindo, você que está aqui, assim, cara, eu não estava a fim de ouvir uma palavra dessa, eu não queria. Mas deixa eu te dizer,
Isso não é para te desanimar na caminhada. Isso é para que você, cara, pare, reflita de como você está indo nessa caminhada. Se o seu coração, nesse momento, está alinhado com aquilo que é a vontade de Deus ou não. E deixa eu te falar que ainda que você veja que tudo não está alinhado com a vontade de Deus, que você tenha o entendimento de abrir o seu coração para o arrependimento. Que você abra o coração para o Espírito Santo, porque Ele nos convence do pecado. É momento da igreja andar como uma igreja madura. Porque quando a igreja anda de uma forma madura, de fato, o inferno não tem como nos paralisar. As circunstâncias não vão nos parar. Os problemas, as adversidades não vão nos parar. Esteja pronto, esteja pronto. Não pronto para fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer somente, mas esteja pronto para entregar o seu coração, para que Jesus faça com a sua vida aquilo que lhe apraz. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor continua falando conosco. Pai, em primeiro lugar, Senhor Jesus, nós nessa manhã queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão se há algum caminho errado, algum caminho mau em nós, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e sonde os nossos corações essa manhã, Pai. Senhor, que o Senhor, Pai, cheio de amor e graça, Senhor Jesus, manifeste, Pai, o seu perdão em nós. Senhor, continua, Senhor Jesus, trabalhando das nossas vidas, Pai. Senhor, continua nos alinhando em nossos corações com os céus, Pai. Senhor Jesus, continua nos enchendo, Pai, da Tua graça, do Teu amor, para que, Senhor Jesus, nós sejamos, Pai, nessa geração, pontes para o céu, Pai. Que nós sejamos, Senhor Jesus, pessoas que servem como acesso ao Senhor, Pai. Porque essa é a finalidade da sua igreja, Pai. Nós não queremos ser críticos dentro do templo, nós não queremos ser profundos doutores e conhecedores da lei, não, Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, porque sendo cheios do Seu Espírito Santo, Pai, nós andaremos num caminho que Te agrada, Senhor Jesus. Nós teremos a certeza que o Senhor está conosco, Pai, na nossa caminhada. Senhor, nós queremos rasgar os nossos corações diante de Ti nessa manhã, Pai. Senhor Jesus, para que o Senhor aplique, Pai. Aplique, Senhor Jesus, a eternidade, Senhor Jesus, dentro de nós, Pai. Senhor, que o Senhor venha colocar, Senhor Jesus, os Seus valores dentro do nosso coração através da Sua palavra, Pai. Porque, Senhor Jesus, com os Seus valores no nosso coração, a nossa caminhada é em direção à eternidade. Senhor Jesus, as nossas expectativas se tornam em seu retorno, em estar junto com o Senhor, Pai. Senhor Jesus, não há nada mais valoroso, mais importante do que estar com o Senhor nessa jornada, nessa caminhada. Senhor Jesus, continua mostrando, manifestando, Senhor Jesus, a Tua provisão nos nossos dias. Senhor Jesus, continua, Pai, aplicando a Tua cura, Senhor Jesus, em nossos corpos, em nossas mentes, em nossas almas. Senhor Jesus, continua, Pai, trabalhando no nosso coração, para que continuemos humildes, Senhor Jesus, reconhecendo as nossas falhas e, Senhor Jesus, permitindo que a grandeza do Teu Espírito Santo, Pai, revele o Seu caráter e mude o nosso caráter e transforme o Senhor Jesus, pessoas semelhantes ao Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados nesse tempo, Pai. Foi para isso, Senhor Jesus, que nós fomos chamados. Senhor Jesus, transforma-nos, Pai. Transforma-nos, Pai. Senhor, que sejamos como o Senhor, Pai. Que sejamos como o Senhor, Pai. Que incessantemente trabalhou nossa área. Incessantemente atendeu aqueles que necessitam. Incessantemente, Senhor Jesus, trabalhou em favor daqueles que precisavam, Senhor. Resgata, Senhor Jesus. Resgata, Senhor, essa porção divina na nossa humanidade, Pai. Essa porção de amor divina, Senhor Jesus, no nosso viver.
Que a vida do outro, Senhor Jesus, seja tão importante para nós, que nós tenhamos a humildade, Senhor, de entender que a nossa vida resplandece, porque o teu brilho tem que chegar na vida do outro, Senhor Jesus. Que nossas bênçãos, que a nossa casa está sendo suprida, para que a gente use os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos para prover a necessidade do outro que está ao nosso lado, Senhor. Senhor Jesus, nos mostra o tempo de descanso, onde há provisão, nos faz descansar no Senhor, Pai, nesse tempo. Senhor, remove toda aflição, toda preocupação. Senhor Jesus, tira, Senhor, toda angústia do coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Remove isso, Senhor Jesus, preenche com a fé da palavra, Senhor Jesus, os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, se há alguém com dúvida que o Senhor provê os recursos, Pai, que o Senhor se manifeste, Pai, que o Senhor, Pai, mostre, Senhor, que o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que a paz que excede todo o entendimento seja manifesta no nosso viver agora, em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor aplique, Senhor Jesus, a cura, a restauração, Senhor Jesus, nos nossos corações, Pai. Nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Senhor, continua conosco durante o dia, Pai. Continua falando, Senhor Jesus, ao nosso coração. Senhor, existe, Senhor Jesus, uma forma de ouvir a sua voz sem interferências, que é ouvir diretamente o seu Espírito Santo falar no nosso coração. Senhor, que essa semana nós continuemos a escutar o teu Espírito falando dentro de nós, Senhor. Continua, Senhor Jesus, continua a boa obra, Senhor Jesus, que o Senhor está fazendo em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, eu quero agradecer muito a sua presença é importantíssima. Você continue aqui cultuando, porque eu tenho certeza que há bênçãos que são derramadas quando nós estamos aqui em comunhão. Quero desejar a você um ótimo domingo, um domingo abençoado, que você vai curtir com a sua família, que você aproveite na sua casa. Se cuide, tenha responsabilidade ao fazer as coisas, cuide dos seus. E que você aproveite, se deleite nesse tempo na presença de Jesus. Amém? Um beijo para vocês, um beijo para quem está aí nos assistindo. Deus abençoe. E eu quero agora, para a gente terminar, agradecer ao Senhor e dispensar vocês, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse culto da manhã, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu toque, muito obrigado pelo Teu agir, Senhor, o agir do Espírito Santo. Senhor, continua agindo em nossas vidas, continua, Senhor, derramando o Teu favor sobre nós, Pai. Senhor, leva-nos, Senhor Jesus, agora para casa, leva, Senhor Jesus, aqueles que estão retornando para o seu lar, para as suas famílias, em segurança, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Beijo, meus irmãos. Até a próxima oportunidade.